Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Depois vamos para tão conhecido também, Isaías capítulo 6 e os versículos de número 8. Mateus 28, 18 a 20 diz-nos assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. O Deus que você serve detém todo o poder. E aí ele continuou: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Outras versões, dos séculos. Amém. 6:8 de Isaías. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a resposta de Isaías? 1, 2, 3. Senhor, é o culto missionário, o Senhor tem as palavras e nós queremos ouvi-las, sejam somente elas, não mais, não menos, para a tua glória e louvor, e assim opere maravilhas no meio de nós. Cremos, esperamos, oramos, por isso em nome de Jesus. Quantos concordam, diga glória a Deus e tomem assento. Meus irmãos, o chamado para missões e o eis-me aqui. Qual que é o tema? O papel da igreja na terra, no que diz respeito ou com relação aos moradores da terra, é fazer missões. Com relação a Deus é adorá-lo, é tentar a cada dia viver uma vida que glorifica a Ele, amá-lo de todo o coração, ter uma gratidão das maiores em nós, por tudo que Ele por nós fez. Merecíamos o inferno e Ele nos oferece o céu. Mas com relação ao semelhante, por isso que a Bíblia diz: amar a Deus com toda a força, todo o entendimento, toda a sua alma, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que você tem e é. Mas logo em seguida ele diz: e ao, é um i, é um conectivo, ame a Deus e ao próximo, como a ti mesmo. São 2 mandamentos que implicam 3 amores. Então, se Deus me mandou amar o próximo é aquele que está perto de mim. Hoje pode ser minha esposa, amanhã pode ser o meu patrão, viajando pode ser outra pessoa, e eu tenho que amar então a todos. Deus amou, 3,16 de João, Deus amou o mundo de tal maneira, ou de maneira tal, que deu seu Filho para morrer por nós, o seu único Filho. Esse amor de Deus, ao ponto de dar seu Filho, é porque Ele está interessado no outro. Ele está interessado em mim. Ele está interessado em você. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou para que alguém tenha a vida eterna. Não é a vida eterna ali, uma vida eterna qualquer, é a vida eterna salvo nele, porque todos nós somos eternos. A condenação é eterna, a salvação é eterna. Então, Deus está olhando para a humanidade. Quando Deus fez o homem, Ele já viu tudo, Ele já viu o fracasso, Ele já viu as escolhas do homem, porque Deus é atemporal, Deus está fora do tempo e Ele já viu tudo. Se Ele estivesse no tempo, Ele não teria como ver o futuro
por algumas coisas, por alguns fatores, porque nos deu livre-arbítrio, cada dia íamos tomar decisões das mais diversas e etc. Mas como ele está fora do tempo, ele já viu tudo, e é por isso que a Bíblia já está escrita, e já vai acontecer o casamento da igreja em Apocalipse 19. A história já está definida, ele já viu tudo. E tendo visto tudo, ele trouxe a nós a salvação, porque viu cada um de nós perdidos. Por isso que Paulo vai escrever em Romanos 3, que todos estavam perdidos, não havia salvação nenhuma, mas ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele traz a nós a graça. Deus tem um interesse na terra, salvar a todos. Vocês estão prestando atenção? Deus tem um interesse na terra, salvar a todos, salvar a mim, salvar a você, salvar os nossos parentes, salvar os nossos amigos, salvar os nossos inimigos humanos. Deus veio salvar, Ele não veio destruir as almas, como Jesus disse a João. Ele disse: eu vim salvar as almas. É interesse de Deus salvar. E sim, todos estão condenados e precisam que esse evangelho chegue a eles. Todos estão destituídos da graça, todos estão mortos em delitos e ofensas, e esse evangelho é para chegar às pessoas, ide por todo o mundo, e anunciai a toda criatura. Deus ama a todos sem distinção, quer salvar a todos. Sabe aquela pessoa enjoada? Deus quer salvar. Sabe aquela pessoa que te odeia? Não sei se existe, mas sabe, Deus quer salvar a todos. Ninguém é melhor que ninguém para Deus. Ele é o libertador, Ele é o salvador. Kudabas, Shaddai, aleluia. A primeira e maior obra da igreja na terra, então, quando diz respeito aos moradores da terra, é levar os perdidos para serem achados. Ide por todas as nações e anunciai meu evangelho a toda criatura. É uma ordem urgente, urgentíssima, porque almas não esperam. Tem almas morrendo, nós estamos aqui pregando, e tem vidas suicidando, tem almas sendo mortas, tem mísseis caindo em Israel, mísseis caindo no Irã, mísseis caindo em Cazaquistão, Uzbequistão, tem mísseis caindo lá na Ucrânia, lá na Rússia, tem gente matando gente com faca, tem águas caindo nas cidades e destruindo moradores de casa, deslizamentos, está um caos na terra, e Deus quer salvar, Deus quer salvar. Deus quer salvar. Deus não quer uma igreja de braços cruzados dizendo graças a Deus estou salvo. Não, Ele quer uma igreja de braços levantados, orando e dizendo: Senhor, o Senhor me salvou, tenha misericórdia dos meus semelhantes, salva as almas, Jesus. Eu não tenho como esquecer, quando começo a falar de missões, do que aconteceu lá em Galway, na Irlanda. Quando eu fui ministrar lá, eu estava ministrando sobre missões em Gorte. E aí de repente a Mayra Costa me contou esse testemunho recente para aqueles dias, que o menino saiu dizendo em Galway com voz alta: eu vou me matar, eu vou morrer, eu quero tirar a minha vida. E ele foi andando para a ponte, não teve uma pessoa para pará-lo, não teve uma pessoa que disse: deixa eu te ajudar. O que foi que está acontecendo com você? Eles ficaram assistindo uma ovelhinha ir para o matadouro e se declarar morta atirando-se. Mas não está diferente, irmãos. O mundo hoje está caminhando para a morte, caminhando para o seu suicídio, e a igreja está de braços cruzados. Deus está dizendo para nós: eu quero almas. Deus está dizendo para você: eu quero almas. Ou Maciel, eu quero almas. Ou Wesley, eu quero almas. Marcelo, eu quero almas. Ele está dizendo para a pessoa mais simples no meio de nós, e eu digo simples no sentido de não ter tanto conhecimento, ou ter muitas dificuldades. Deus está dizendo: eu quero almas.
Você já notou que no meio da igreja do Senhor na terra tem o milionário e tem o miserável no sentido financeiro? Porque ele não faz acepção de pessoas. Tem pessoas das diversas cores de pele, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tem pessoas magras, gordas, altas, baixo, rico, pobre, manso, bravas. Deus quer salvar. A igreja é um lugar de portas abertas para as almas. É por isso que você está aqui dentro, porque a porta foi aberta e nós entramos. O evangelho nos alcançou, nos santificou, lavou, limpou. Então, por que almas não esperam? Porque principalmente devido à realidade que está na terra. Escute só as afirmativas missionárias e relatórios da International Mission Board. Os números de pessoas que morrem sem um relacionamento com Jesus Cristo, ou nunca tendo ouvido falar do Evangelho. A estatística, que varia, mas aqui eles trazem uma estatística, de pessoas que não professam a fé. Por dia, cerca de 70 mil a 150 mil pessoas morrem sem conhecer Jesus. Isso não dói, né? E se o seu pai estiver no meio? Sua mãe? Você? Algumas estimativas, focadas estritamente em pessoas em áreas não alcançadas, janela 10/40, etc., apontam para cerca de 66 mil pessoas por dia, que morrem sem Jesus. Sabe quantas por ano? Você está prestando atenção? Se esse assunto te interessa, eu quero te dizer que para Deus interessa muito mais. 24 milhões e 90 mil pessoas por ano morrem sem ser alcançadas. 24 milhões de pessoas abastecendo o inferno, porque a igreja está omissa na terra. Na época de um homem chamado Paulo, o evangelho chegou a toda criatura. Um homem impregnou o mundo com o evangelho. Hoje nós temos, irmãos, 4 milhões e 190 mil em 2015 efetivados, integralizados na missão. E o evangelho agora está perdendo força em muitos lugares. Você sabia, meus irmãos, que existem cerca de 3 bilhões de pessoas sem ouvir o evangelho hoje no mundo? Por hora morrem 6.300 pessoas. Por minuto, 105 pessoas. 2 pessoas morrem sem Cristo a cada segundo. E a igreja cheia da informação. E a igreja com a cura em suas mãos. Almas não esperam porque elas estão morrendo. Mas parece que a igreja de hoje, eu digo em termos gerais, não liga com isso, porque ela já está salva. Agora a pergunta que não quer calar é, se ela não liga com isso, será que ela é salva? Porque a igreja salva, ela é cheia do Espírito. Não estou dizendo que ela fala em línguas, eu estou falando que a igreja salva, ela é cheia da presença de Deus. E a presença de Deus está em nós pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando o Espírito está em mim, ele forma Cristo em mim. E o mesmo sentimento que há em Cristo, ele vem para mim. E a mente de Cristo vem para mim. Então, se a igreja está viva, ela quer almas como Jesus quer almas. Mas quantas pessoas entregaram seus cargos, seus diaconatos, seus presbitérios? Quantas pessoas abandonaram lugares, porque alguém me perseguiu, alguém falou mal de mim? Pelo amor de Deus, é hora de crescer. Quanto mais Deus nos usar, mais perseguições, de fora e de dentro.
Quanto mais Deus te levantar, mais pessoas vão tentar te caluniar, porque esse é o papel do diabo. Mas quanto mais você se levantar, saiba que é privilégio continuar servindo aquele que por nós morreu na cruz. Você quer prestar atenção nessa palavra? Porque ela pode levantar uma igreja para fazer diferença nesta noite. Então, algumas perguntas para nós refletirmos neste culto de missões. Primeira pergunta: você acredita que há inferno? Porque agora estão inventando na internet que o inferno não existe. O que Jesus vai fazer aqui se o inferno não existe? Uma exposição? Jesus não é mártir, Jesus é redentor. Ele veio salvar com a sua vida dada na cruz, derramada na morte. Você acredita que existe inferno? Você acredita em um juízo para todos os homens, segundo a Bíblia Sagrada? Mateus 25, 41, ensinos de Jesus a respeito do inferno. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, não para, não morre, não apaga, é eterno. Também Jesus disse no versículo 46, mesmo capítulo: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tem um lugar eterno chamado inferno eterno, que o fogo não apaga, mas tem um lugar eterno chamado céu de luz, céu de glória. Urabaçai. Marcos 9, 43 a 48, Jesus usa a expressão para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, o fogo não se apaga. Mateus 13, 49 e 50, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Em Lucas 16, 23 e 24, a história de Rico e Lázaro ilustra o sofrimento imediato após a morte. 9, 27 de Hebreus: uma vez morto segue-se juízo. Lázaro morreu, o mendigo, o rico morreu, e ambos foram para a eternidade, um para a condenação, outro para a salvação, porque o juízo é imediato. Existe ou não existe inferno? Existe. É por isso que a urgência é urgentíssima. Ide por todo mundo, ide por todo mundo, ide por todo mundo. Tire mais um, tire mais outro, arranque outra alma do inferno. Eu quero salvar, diz o Senhor. Ele veio para salvar. Ele não veio para dizer vocês estão condenados. Ele veio para dizer: existe um Salvador, eu vou morrer por cada um de vós, disse o Senhor. Existe ou não existe inferno? Sim, e é por isso que é urgente anunciar. Segunda pergunta: você acredita que Jesus Cristo é o único Salvador conforme o Evangelho? Ou tem alguém que pode alcançar o céu sem Jesus? Alguém pode se salvar pelas boas obras? A Bíblia não diz isso. Boas obras não salvam. Por mais que um homem possa ser bom, ele ainda comete pecados. Não existe um homem bom na terra, por mais bom que seja, que não tenha cometido um pecado. E o pecado leva para o inferno. Por isso, existe um só Salvador, e somente Jesus é este Salvador, porque foi Ele unicamente que foi para a cruz sem pecado. O texto bíblico diz que em tudo foi tentado, mas não achou pecado nele. Ele não pecou, aleluia, e por isso a morte o tragou, aleluia, e não pôde segurá-lo, porque não havia pecado nele. Um mandamento para a morte é: você pode segurar aquele que estiver em pecado, mas no terceiro dia o céu olha para aquele túmulo frio, aleluia, e o Espírito Santo desce naquele túmulo, e o Espírito vivifica Jesus dentre os mortos, porque não se achou pecado nele. Ele venceu ali a
morte na morte. Ele venceu o pecado, Satanás, seus demônios e tudo que há, e alcançou para nós o caminho eterno da salvação nele. Por isso, nós temos citações, declarações diretas de Jesus. Jesus responde em 14,6 de João: eu sou o caminho, ego em mim. Ali é artigo definido, eu sou o, não existe outro. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus não é vida, ele é a vida. Aleluia. E ele termina dizendo o versículo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho para ser salvo. Por isso, em João 10,9, Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eu sou a porta, artigo definido, não existe portas. Jesus é a porta. A igreja não é a porta, o pastor não é a porta, o vigário não é a porta. A porta é Jesus, e quem entra por ele, pratica o evangelho dele e faz parte da igreja dele. Por isso em João 11, 25 e 26, quando Lázaro morto, Jesus faz declarações tremendas. Entre outras, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Vale a pena crer em Cristo, vale a pena ter um encontro com Ele. Fuja do pecado, fuja do caminho errado, fuja das pessoas que querem te roubar de Jesus Cristo. Ele é o Salvador único da humanidade. Mas nós temos afirmações apostólicas, capítulo 4, versículo 12, tão conhecido de Atos: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Também 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Maria não é mediadora, Paulo não é mediador, pastor não é mediador, Jesus é o único, porque ele conquistou tudo isso na cruz. 1 de João 5, 11 e 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora uma curiosidade: se Jesus é o único que salva, se Jesus é a única vida, se Jesus é a única porta, se Ele é o único nome pelo qual devamos ser salvos, por que Jesus disse em Mateus, em Marcos: ide anunciar meu evangelho? Por que Ele não disse: ide me anuncie? Porque só tem um meio de chegar em Jesus: pelo evangelho. Só tem um meio de descobrir que Ele é o único Senhor e único Salvador: pelo evangelho. É por isso que as pessoas brigam querendo mudar o evangelho, mudar as escrituras, alterar as escrituras. Outros querem trazer escrituras para perto para fazer um entendimento diferente. Não, preste atenção: o único que foi para a cruz sem pecado é Jesus Cristo, e as evidências da sua ressurreição são até científicas. Ninguém morreria defendendo uma mentira, mas os seus discípulos começaram a morrer e não negaram Jesus, porque a verdade prevalece e pela verdade se morre até. Terceira pergunta: você crê na graça salvadora que se há manifestado a todos os homens? Amanda. O evangelho da graça é para todos os homens. Sabe aquela pessoa que talvez você pense que ela é a pior de todas? Jesus quer alcançar. A pessoa só é pior porque o diabo está lá, ou porque a natureza não presta. Mas se Jesus entrar, ele expulsa o diabo e ele muda a natureza.
É por isso que Jesus ama a todos. Ele amou Lindomar, ainda cachaceiro, Zacarias, piadista, sujo de adultério e prostituição no mundo, porque ele olhou para mim, arrancou de mim o pecado, olhou para mim e disse: esse aqui eu lavo, eu limpo, eu santifico, e ele vai viver para a minha glória, eu dando graça para ele, e não faltando a minha força sobre ele. Então ele me amou, ele te amou, ele nos escolheu antes do ventre das nossas mães, Carlos Magno. Ele foi lá e disse: não, esse não presta, eu quero, Adamai. É por isso que ele foi atrás da samaritana que tinha 5 maridos. É por isso que ele vai salvar Zaqueu, que é um ladrão que fica enganando as pessoas. É por isso que ele vai em busca de Maria de Magdala, cheia de 7 demônios, e liberta e converte. É por isso que ele vai do outro lado do mar, aleluia, e alcança um gadareno endemoniado, sujo, nu, nojento. Vai lá, liberta ele, faz dele um cidadão do céu. E nós estamos aqui não porque somos bons, nós estamos aqui porque Ele é bom, porque Ele é Salvador, porque Ele é libertador, porque Ele realmente nos ama. Você crê na graça salvadora? Aleluia. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. Efésios 2, 8 e 9, tão conhecido, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Tem que ter uma correspondência. Prego o evangelho, eu aceito Jesus Cristo com consciência de todo o meu coração. Ele põe em mim o Espírito Santo, e o Espírito Santo trabalha a regeneração da minha vida, por meio da fé. Tem que ter uma resposta, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A graça. E para receber a graça, por meio da fé. Aleluia! E ele diz: não por obras, para que ninguém se glorie. As obras não salvam, mas Jesus é o Salvador. Romanos 10, 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso aqui que um amigo meu, que eu preguei para ele, um empresário na época, quando Jesus me converteu, ficou me questionando: é fácil demais me chamar de Zaca. Ô Zaca, é fácil demais, eu vou só confessar e estou salvo? Olha, eu fui na França, estudei sobre isso, fui na Rússia, estudei sobre aquilo, espiritismo, mas não sei o que, tudo tem que fazer alguma coisa. Agora o Jesus que você está me oferecendo, eu não tenho que fazer nada, só confessar. Aí eu olhei para ele e falei: Espírito Santo, me dá uma sabedoria aí que eu preciso agora, porque ele está certo, é fácil demais. Aí o Espírito Santo me levou ao texto: se Deus não poupou o seu filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? E eu disse: Eduardo Vigílio dos Santos, aleluia, o difícil para Deus foi entregar Jesus por um homem como você, por uma pessoa como eu, mas ele não poupou Jesus, ele trouxe Jesus à cruz. Jesus morreu ali sacrificado, não merecendo, inocente, o sangue puro vertendo naquela cruz, sendo desprezado. Agora olhe para mim, Eduardo, se Deus não poupou o filho dele, por que ele complicaria o caminho da salvação? E ele aceitou Jesus, pelo menos naquela ocasião. Aleluia. Meus irmãos, os gloriosos benefícios da graça de Jesus. Tito 2, 11 a 14 diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Você está nesse meio? Salvador a todos os homens. Aqui é um homem de maneira genérica, homem, mulher, a todos os seres humanos, educando-nos. A graça educa nós, viu? Graça não nos dá liberdade de pecar, graça não nos faz livre para fazer o que a gente quiser, não. A graça nos educa. É por isso que Paulo 6:1 em Romanos, ele vai dizer: por causa disso eu posso pecar, por causa da graça, para que ela se manifeste mais. Aí ele responde: de maneira nenhuma, aleluia. É por isso que em 1 Coríntios 15:10 Paulo diz: pela graça sou o que sou, porque a graça, além de educar, ela capacita.
Tá, e a graça fortalece. Abraão fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Quando eu caminho adorando a Deus, a graça me fortalece. Mas eu quero me ater na educação. A graça me ensina a adorar a Deus, a graça me ensina a servir a Deus, a graça me põe dentro da casa de Deus, a graça me faz perdoar aqueles que me ofendem, a graça me faz orar, a graça me faz jejuar, a graça sobre graça me levanta e me faz cheio do Espírito Santo. Receba a graça, levante as suas mãos e receba a graça. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, está vendo? Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Você é de Jesus? Você é de Jesus ou só é gogó? Abadaçadaia. Porque quem é de Jesus é um povo exclusivo dele. O povo não é para si, é para ele. O povo não agrada a si, agrada a ele. Porque esse povo é zeloso e é um povo de boas obras. Aleluia. Levante as suas mãos e adore o Cordeiro que salva, o Cordeiro que liberta. Você crê nessa graça que é para todos? Quarta pergunta: sua família está salva em Cristo e em Cristo? Porque nós temos que, se a graça existe para todos, se tem gente indo para o inferno e só Jesus salva, eu tenho que preocupar com a minha casa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crer ali não é saber que Jesus existe, porque o diabo sabe que Jesus existe e ele não é salvo nem a casa dele. É crer de ter compromisso, é crer de ter aliança, é crer de andar com ele. A fé legitimamente bíblica não se ausenta de eu andar com Deus, para a glória de Deus, viver nele. Aiá, pacá, sudaia. Sua casa está salva, você está salvo. Tigai beneshia vahatai. Lucas 19:9. Hoje veio salvação para esta casa. Quando que chegou salvação para Zaqueu e sua casa? Quando Zaqueu desceu da figueira primeiro. Sabe quem é a figueira? Você, eu. Espinhosos, sicômoros bravos, nós de natureza caída, pessoas vencidas, pessoas nojentas. Mas aí a gente desce disso e vai receber Jesus. Takamassai. E recebe Jesus com prazer, porque eu preciso dele. Zaqueu recebeu Jesus gostoso, diz a palavra. Por quê? Porque Zaqueu precisava urgentemente de Jesus. Havia fome, havia sede em Zaqueu. E Zaqueu começou a andar com Deus. Diz: o que eu roubei das pessoas eu vou devolver 4 vezes mais. E eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Conversão. Foi ali que Jesus disse: hoje veio salvação para essa casa, porque alguém desceu do sicômoro bravo, recebeu Jesus com prazer, e foi andar com ele, e ainda arrependeu e mudou de atitude, e Jesus disse: é aí que a salvação acontece. Você já está salvo, você tem uma aliança com ele, você já deixou as coisas dos pecados para trás. Outra pergunta: no juízo final, seus familiares estarão do seu lado ou do outro lado no banco dos réus? Medite. 5. Sua nação será salva. O Brasil será salvo. Se eu estivesse na Irlanda, eu diria: Irlanda será salva. Pastor, isso é um absurdo. Nós estamos numa nação de mais de 200 milhões de habitantes. O senhor pergunta para mim: se Deus encher você, a nação pode ser alcançada. Deus encheu Paulo e o mundo foi alcançado.
Baracamasaia. Se Deus encheu Maciel do jeito que Ele quer, a cidade já foi alcançada. Deus usou um profeta desviado chamado Jonas, e ele pregou a palavra que Deus revelou. Quando terminou a pregação, a cidade estava aos pés de Deus. 153 mil só de mãos inocentes. Estima-se 600 mil naquela cidade. Aqui nós temos 400 e poucos mil. Cadê o profeta? Cadê o profeta? Cadê o ganhador de almas? Cadê a igreja que quer ganhar a sua cidade? E ganhando a sua cidade quer ganhar o seu estado. E ganhando o seu estado quer ganhar a sua nação. E ganhando a nação quer ganhar o mundo inteiro. Pastor, isso é um absurdo. Não é! É absurdo para quem está longe. Conta-se que Billy Graham estava orando pelas nações. Você já ouviu isso? Acho que umas 1000 vezes. Chegou na bandeira do Brasil, Deus parou ele começou a chorar, e ele disse: dessa nação vai vir um avivamento que vai invadir o mundo inteiro anunciando o evangelho. É desta nação, Brequeixa, o Braquebanai, Araciadai. Você mora aqui, eu moro aqui. Você mora na nação que vai impregnar o mundo com o evangelho de Jesus Cristo. Você se interessa? Pelo amor de Deus, você se interessa? Mas aí Paulo pergunta aos romanos também no capítulo 10, mas como ouvirão se não há quem pregue? Parece que Paulo fala isso desesperado. Você sabe o que é um missionário ganhador de almas? Ele pensa almas de manhã, de tarde, de noite e dormindo. Um ganhador de almas, ele chora por almas, ele pensa em almas, ele come almas. Jesus é ganhador de almas. Aí quiseram ele falar de comida, ele falou assim: uma outra comida eu tenho para comer. Ele quer almas. Ele pensa em almas. Então quando Paulo fala isso aqui, Paulo é o ganhador de almas do mundo, da sua época. Ele fala: como ouvirão se não há quem pregue? Vocês estão me chamando em Jerusalém para ficar discutindo tradições? Tem almas. Tem almas. Vocês estão discutindo se o pastor está vestido bem, se o pastor está gritando ou não, se o pastor está te agradando ou não. Tem almas. Estão de mãozinha separada, porque o fulano olhou para você com uma visão distorcida. Existem almas esperando por salvação. Por isso que, na nossa mensagem hoje, que o Senhor está nos dando, Ele está perguntando: cadê o seu eis-me aqui? Porque lá na cruz, Jesus estava dizendo: eis-me aqui. Precisa de alguém morrer pelos vossos pecados? Você precisa de perdão de pecado e alguém que possa fazer isso? Eis-me aqui. Onde? Na cruz. E como vocês sabem, o eis-me aqui no hebraico é rinene. É eis-me aqui, custe o que custar. Custou muito caro para ele. Mas eis-me aqui, custe o que custar. Vai custar a sua alma derramada na morte. Eles vão te caluniar, vão te bater, vão te surrar, vão te desprezar, vão dizer que tu está endemoniado e tu és Deus. É custe o que custar.
mas eles vão te pregar na cruz, e você todo retalhado, mais desfigurado que qualquer outro homem na terra. Aconteça o que acontecer, eis-me aqui. Porque Rinene significa isso, eis-me aqui, custe o que custar, aconteça o que acontecer, sendo ou não minha vontade. Pai, afasta de mim este cálice, se for possível, contudo seja feita a tua vontade. Deus está nesta noite pedindo à igreja uma resposta. Ele quer duas respostas. A primeira resposta que Ele quer nesta noite é o eis-me aqui da igreja, corpo de Cristo. Para de confusão, para de fofoca, para de briga, para de contenda, para de falar que não gosta do jeito que o irmão falou, do jeito que o irmão fez. Para de ficar apontando, para de dizer eu vou sair da igreja porque o fulano saiu e eu não sei por que ele saiu. Pelo amor de Deus, acorda! Ele pede nesta noite um eis-me aqui do corpo local, mas Ele pede um segundo eis-me aqui, o seu eis-me aqui, o eis-me aqui do indivíduo, o eis-me aqui de alguém que vai dizer eis-me aqui, custe o que custar, aconteça o que acontecer, sendo ou não minha vontade. Quem diz eis-me aqui não abandona a carreira da fé. Aleluia. Cadê a igreja do eis-me aqui? Está cansada? Ah, pastor, hoje eu joguei bola demais. Ah, pastor, eu estava tanto no celular que eu estou meio cansado. Acorda! Tem almas morrendo e indo para o inferno. Sabe aquelas postagens suas no seu Instagram, no seu Facebook, provocando, falando e compartilhando escândalos, e dizendo aquele fulano vai pagar isso, o ciclano que fez isso, a igreja é uma igreja tóxica, a igreja não é mais a igreja aqui não sei o que. Jesus vai cobrar isso das pessoas. Se você é de Deus, no seu Instagram, no seu Facebook, anuncia Jesus Cristo, anuncia o Deus que te converteu, que te transformou. Dê um testemunho naquela rede social. Para de ser instrumento de Satanás para a perdição de muitos. É hora da igreja se levantar para a salvação de muitos. Foram estas palavras que Isaías disse quando o Senhor mostrou para ele uma nova realidade. O rei Uzias morreu, ele precisava de alguma coisa. E Deus dá a ele uma visão certamente tridimensional. Olha para Deus, olha para as nações e olha para si. Ninguém vai dizer eis-me aqui se não tiver essa visão. Quem é Deus? Deus Salvador. E preste atenção, porque Deus não levanta estrelas. Deus não levanta pessoas para ter 10 milhões de seguidores e ficar acusando os outros, brigando com os outros. Um de 5 milhões brigando com outros seguidores de 5 milhões, dividindo a igreja. Deus não está nisso. Deus levanta pessoas que sabem que Ele quer é salvar almas, e que digam como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. E o que me diminui não me prejudica. E se me perseguem é porque eu estou no caminho e não vou abrir a boca. Eu vou me alegrar como Pedro e João, porque estou fazendo a obra. Se alguém falar mal de mim, eu sei que é coisa do diabo. Eu vou orar pelos que me perseguem. Se alguém me amaldiçoar, eu sei que não pega maldição nenhuma na minha vida, porque o meu guarda de Israel não dormita, não tosqueneja, porque não vale encantamento contra Israel. E se alguém me amaldiçoar, eu vou abençoar a pessoa, e eu mostrarei Cristo em mim. Não vou falar, não vou retaliar, porque eu tenho uma missão maior.
alcançar almas para Jesus Cristo. Quer a cura para o seu casamento? Quer a cura para a sua história? Quer a cura para toda e qualquer desavença? Levante-se para a sua chamada, levante-se para o seu ministério. Ao invés de parar de orar, obreiro, vai orar, vai derramar a sua alma, vai clamar por almas, e o Senhor te lembrará que Ele te disse: enquanto tu cuidares da minha obra, eu cuidarei de ti. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. Damascedávia, Rei Bassai. E Deus prepara um homem na fornalha da aflição. Deus prepara homens, é onde Ele pode pisar, massacrar, arrancar o ego, no sentido de egocentrismo, acabar com essa natureza e criar Cristo em nós. Isaías tem uma visão tridimensional: Deus, sua vontade, as nações e as carências. Eu preciso dar uma resposta. Urakamasai, ouça o clamor e dê uma resposta. Por isso, terminando, entenda: primeira coisa, usando esses 3 elementos. Você quer aceitar essa proposta nessa noite? Só os que querem aceitar, sair do seu casulo, sair do seu mundinho medíocre, porque todo o nosso mundo, por maior que seja, é medíocre diante da necessidade da obra missionária na terra. Primeira coisa, diga: eis-me aqui. Só os crentes que querem, amém? Eis-me aqui, custe o que custar. Para Isaías custou a vida dele. Ele foi cerrado ao meio porque voltou para fazer o que Deus ordenou. A tradição diz isso. Para Paulo custou a cabeça, mas no final ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Para João Batista custou a cabeça. Para Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Muitos discípulos mortos por leões, comidos por leões. Outros foram acesos nos jardins de Roma, fogueiras. Mas todos eles morreram cantando e exaltando Jesus Cristo. Como pode ser isso? Homens cheios do Espírito Santo, homens pelos quais o mundo não era digno deles, porque eles eram santos homens de Deus. Deus quer levantar uma igreja santa. Santo quer dizer separado para Deus e a serviço de Deus. Mas tiveram homens como João que ninguém matou. Tem homens que Deus levanta na terra e eles constroem catedrais, como no caso Paul Yong-Chu, no bom sentido, porque tem gente que constrói catedrais para a sua glória. Paul Yong-Chu foi um homem quebrantado, piedoso, que fez uma obra espetacular. Saiu do budismo, saiu do seu canto de miséria e levantou a maior obra na terra ultimamente. Uma igreja de mais de um milhão de membros. Uma igreja reverente, uma igreja que adora, uma igreja que ninguém anda nos cultos, apesar do tamanho imenso dela, ninguém anda nos cultos, é uma reverência, é um homem de Deus. Deus faz isso também. Aceitar Jesus não quer dizer que eu vou ter a morte ou que vou ter a vida, vai dizer uma coisa só: Ele vai me dirigir da melhor maneira. Quem ainda pode dizer: eis-me aqui, custe o que custar? E o outro eis-me aqui dos 3: eis-me aqui, aconteça o que acontecer. Porque se vocês, preste atenção por favor, se você se levantar para ser instrumento de Deus, vão falar mal de você, vão perseguir você,
Vai acontecer coisa terrível. Vão inventar histórias. Lembro da história do pastor, que uma mulher chegou e acusou ele de que ele estava tendo um caso com ela. Quem acreditou no pastor? Ninguém, apesar do currículo dele. Mas as pessoas de hoje têm isso. Você pode acertar 1000 vezes, se errar as 1000 vezes é apagado, são apagados. Ser pastor tem que ser por amor e por amor e por amor, ainda mais hoje. Aí acreditaram na mulher, tiraram a carteira dele de pastor, a família se separou dele, ele se isolou numa chácara. Passaram 20 anos, e a mulher foi acometida de um câncer, foi lá na igreja e confessou que ela tinha inventado a história. E por que ela sabia da tatuagem que ele tinha num lugar íntimo? Porque ela falou: eu sei, ele tem uma tatuagem num lugar tal, só pode saber quem, se ele estivesse no perto dela. Então ficou evidente demais para ser mentido. E ele disse: como que você sabia? Eu sou enfermeira. E ele foi internado com problema, não sei se de vesícula, de qualquer coisa. Chegou lá e por causa tinha que fazer todo o trabalho, a preparação, eu vi a tatuagem. Mas eu menti. Eu nunca deitei com ele, nunca aconteceu nada. E eu estou com câncer e eu quero o perdão de Deus. 20 anos. Aí eles vão lá para devolver a carteirinha para o pastor. Eu vi isso, eu chorei. Oh, pastor, foi mentira. Está aqui sua carteirinha de volta. Ele disse: minha carteira e a minha família e o meu ministério e os 20 anos, quem vai me dar de volta? Mas a vida tem dessas coisas. Por que eu estou contando esse testemunho hoje? Primeiro, porque Deus me inspirou. Segundo, porque Deus tem propósito em tudo. Apesar do sofrimento desse pastor e tudo que ele passou, hoje ele está dando testemunho. Eu estou falando dele hoje, outros estão falando, outros passaram o vídeo, etc. Para a igreja acordar que ela não pode ser imatura. Ela tem que pensar, ela tem que orar, ela tem que calcular, ela tem que ver se de fato é ou não é. Não é acusar. Disseram do Cacá: esse homem é bonzinho demais. Eu acho que tem alguma coisa errada nele. O certo então é ser mau. A humanidade é uma humanidade egoísta, egocêntrica. A igreja não pode ser isso. A igreja tem que ter discernimento dos espíritos. Então nós temos que entender, não é fácil. Se eu disser eis-me aqui, tem que ser custe o que custar, e também tem que ser aconteça o que acontecer. Se me mandar embora de uma igreja, eu tenho que continuar fiel. Se me acusarem, eu tenho que continuar fiel. Se alguém levantar contra você, continua fiel. Levanta a mão e abençoa. Você não pode parar. Quem diz eis-me aqui não pode parar. Tem alguém te olhando, tem alguém espelhando na sua vida, e homem de Deus nunca pensa em desistir. Paulo enfrentou tudo isso, a igreja primitiva enfrentou. Mas tem um terceiro eis-me aqui para a gente encerrar. É eis-me aqui, custe o que custar. É eis-me aqui, aconteça o que acontecer. E é eis-me aqui, sendo ou não minha vontade. O eis-me aqui não é para que eu viva o que eu quero. O eis-me aqui é para Deus, me rendendo totalmente, inteiramente, plenamente à vontade dEle. Quem deve dirigir o seu ministério é Jesus Cristo. Quem deve decidir pelo seu ministério é Jesus Cristo. Quem deve decidir por suas escolhas é Jesus Cristo.
A pessoa que diz, sendo ou não minha vontade, ela está dizendo, eu escolho as escolhas do Senhor, eu escolho a vontade do Senhor, eu escolho o propósito do Senhor, o meu livre-arbítrio é para me entregar às vontades do Senhor. Isso é ser de Deus. Enquanto a igreja vem no culto o dia que quer, é porque Deus não é Senhor da vida delas. Deus, deixa eu te fazer uma pergunta, você que é frequente nos cultos, Deus fala terça-feira? Só responde se for verdade. Deus fala terça-feira? Você tem sido impactado, edificado pelos estudos terça-feira? Deus fala quinta-feira? Você tem sido curado pelas palavras na última campanha? Deus fala domingo de manhã? Deus fala domingo à noite? É Deus que está falando? Se a igreja é dele, ele não traria toda a sua igreja para falar com ela? Mas nós priorizamos outras coisas. Pastor, mas eu tenho a minha vida. Escute só, você está se preparando para uma vida que nunca morre. Você está se preparando para uma eternidade. Aqui vai passar, lá vai continuar. Aqui vai ter um fim, lá não terá fim. Você não está se preparando para esta vida, louco. Se hoje te pedirem a tua alma, Irapacaçorecai, o chamado e o eis-me aqui da igreja, o chamado e o seu eis-me aqui. Por isso e portanto, igreja, eu pergunto a você e a mim, porque a palavra é primeiro para mim, tem que ter um pregador. Você está cumprindo este papel? Então posso mudar a pergunta, você vai cumprir esse papel a partir de hoje? Aleluia. Irmão que me ouve, você está cumprindo o seu papel de igreja? Jesus está sendo glorificado na sua vida, valeu a pena Ele ter morrido por você? O Calvário valeu a pena por sua vida? Porque o Calvário não quis salvar só você, Ele quis salvar o mundo inteiro. Quantos escândalos nas igrejas, quantas divisões e contendas, igrejas se nivelando com seitas, canta-se hinos de pessoas de seitas. Ah, mas o hino é bonito, tem que ser bonito ou tem que ser bíblico? Com pessoas que sejam consagradas, que sejam de Deus, nivelando com seitas, pula de igreja. Ah, meu tempo aqui acabou. Que tempo é esse se você não produziu? É um tempo de ser abençoado nessa igreja. Ah, aqui diz que tem milagre, eu estou aqui por causa do milagre. Não, aqui não tem milagre, aqui tem um levantar da igreja santa para servir a Deus. E por causa disso, Deus opera milagre, Deus renova, Deus batiza com o Espírito Santo. Mas o propósito da igreja não são os milagres. A proposta da igreja Arabaçadaia é levantar um povo santo, ordeiro de boas obras, que cumpre o ministério para Jesus Cristo. Quantas pessoas vestidos como anjos de luz, mas são ministros da injustiça, endemoniados, pregando contra a igreja, pregando contra as coisas sérias. A igreja está bagunçando, desfigurando a igreja. Agora não usa mais gravata, agora não usa mais terno, agora não precisa mais isso, agora não precisa mais aquilo. E eles não percebem, claro que roupa não salva, mas eles não percebem que ética mantém santidade. E que a santidade, é claro, tem que começar dentro de cada um primeiro, mas ela exterioriza a maneira de vestir, a maneira de falar, o comportamento de cada um é de um corpo santo, imitando Jesus e o que Ele faria através do nosso contexto de vida. Jesus não quer só o coração, Ele quer espírito, alma e corpo, e os alunos da escola bíblica sabem bem disso. A frieza espiritual dos membros. Você pede para adorar, a pessoa fica implicando porque você pediu para adorar. Você pede para cantar louvores, a metade canta, a outra não metade canta. Eu estou falando de coisa generalizada. Eu vou em certas igrejas, irmãos, que a coisa é feia. Igrejas que estão cantando músicas mundanas no altar.
igrejas envolvidas com escândalo de INSS, com escândalo de comprar isso para vender aquilo. Mas nós podemos fazer a diferença. Deus pode te levantar e me levantar, e nós podemos ser a igreja que agrada o Senhor dela, Kabasadaia, e nos levantar para ganhar essa cidade, ganhando esta cidade, ganhar esse estado, ganhando esse estado, ganhar esta nação, ganhando esta nação, ganhar Portugal, Espanha, França, Irlanda e todos os lugares. Você está doido, pastor? Não, estou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo tem um desejo: ganhar o mundo inteiro para Jesus. Fique sobre os pés, mas bem em ordem, por favor, sem barulhos. Fique sobre os pés. Outra e última pergunta: você sabe qual é o seu chamado? Igreja Regional Formosa, sabemos o nosso chamado de igreja corpo? Sim. Ganhar Anápolis e ganhar Portugal, Espanha, França, Irlanda, que foram os lugares que Deus nos dirigiu por enquanto. Mas Ele está falando de outras nações. Temos recursos em nós mesmos? Não. Temos recursos nele. Se andarmos segundo a vontade dele, Ele dará os recursos, porque está nele. Essa é a nossa visão. Nós vamos falar de missões de manhã, de tarde, de noite, mas nós vamos adorar Jesus. Nós vamos orar ao Senhor, momentos de intimidade, momentos de louvor. Sim, nós seremos provados, nós seremos massacrados, para que Deus arranque de nós a natureza perversa, para que Deus tire de nós toda e qualquer exaltação. Sim, Ele vai trabalhar conosco, como o fogo trabalha com a prata e com o ouro para refinar, mas Ele vai nos levantar, e Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele será a nossa bandeira, Ele será o nosso guardador fiel, Ele será o nosso sustentador e provedor, Ele será o rei da nossa alma. Mas a outra pergunta dentro desta: a igreja, agora você sabe qual é o seu chamado? Porque o chamado, muitas vezes, ele vem se revelando. Então, primeira coisa, preste atenção nisso, por favor, por gentileza, se você estiver interessado. Pastor, o senhor é sem educação? Não, são palavras sérias, são palavras para acordar você. Se você está interessado, preste atenção nisso. O chamado, ele vem se revelando. Primeiro, eu sou chamado para ser fiel na igreja, porque se eu não for fiel aqui, onde eu serei? Primeiro, eu sou chamado para amar os meus irmãos da igreja, porque se eu não amar o próximo, como que eu vou amar o distante? Primeiro, eu sou chamado para ser dizimista e ofertante na igreja, porque quando eu for para a missão, se eu for, vou querer exigir dos outros aquilo que eu não fiz? Primeiro, eu entro com o grupo da igreja e vou orar para todos, porque eu quero que todos sejam abençoados. As vigílias eu estou presente, nas orações eu estou presente, nas campanhas de jejuns eu estou junto, estou me levantando. Vou para os grupos familiares, agentes de resgate, e vou anunciar o evangelho, e Deus vai me dando crescimento. Deus vai me dando crescimento. Daqui um pouco tem uns irmãos pedindo para eu orar por eles. Daqui um pouco tem irmãos pedindo conselho, me aconselha. Eu vi que você. Fui pregar em Mato Grosso, em Campo Grande, naquela primeira viagem que eu falei para vocês. Chegou lá, tinha gente grande demais. Pastor Elianai Cabral, pastor Silas Malafaia, e só PhD e ZHD. E eu lá de fanico de barro, um presbítero desse tamaniquinho.
O dia que era para eu pregar, como chegou um pastor lá bem abençoado, ungido, cheio do Espírito Santo e famoso, ele falou: ó, irmão, hoje não. Aí puseram o outro pregar. Eu fui ficando de lado assim. Aí chegou o outro e falou: hoje não, você não, eu vou ser hoje. Não, tá bom, tranquilo, tranquilo. Fiquei num hotel, irmão, que o tapete, você pisava nele, o tapete ia na metade da canela. Tanto que era chique o hotel. E eu chorei naquele quarto. Eu não vim aqui para ficar em hotel, Senhor. Eu vim aqui para fazer a obra. Mas o Senhor sabe o que está fazendo. E durante todos os momentos que era para eu pregar e outro pregou, eu adorava Jesus. Eu enchia meu coração de amor por Jesus e exaltava Ele. E na minha mente eu dizia: eu não estou aqui primeiro para isso, eu estou aqui para adorar o Senhor primeiro. Aí terminou. Aquele povo tudo famoso foi embora. De manhã eles me deram uma oportunidade no domingo. 9 pessoas pregaram domingo de manhã. Porque só tinha gente famosa e tinha que dar oportunidade para todo mundo. É uma coisa que eu não concordo. Tem que dar oportunidade para quem Deus quer. Aí sobrou 10 minutinhos para mim. Eu lembro da mensagem até hoje: testemunhos que geram testemunhos. E Deus fez a obra. Em 10 minutos tinha uma fila para receber aconselhamento, que eu podia pregar só 10 minutos. Fui para lá e fez aquela fila de gente. Eu estava agindo. Jesus, é a tua vontade. À noite todo mundo foi embora, no domingo à noite. Ficou só eu, que o voo era segunda. Aí me deram a oportunidade. Lendo a mensagem até hoje: 2 coisas que atraem o milagre, 2 coisas que afastam milagres. Mais ou menos isso. E Deus fez umas obras tremendas para a glória dele. E aí veio o pastor Jacobino no final, e ele disse: eu aprendi muito com você. Eu falei: como assim? Ele disse: olha, as mensagens foram boas e tal, maravilhosas, mas o que eu aprendi com você foi... Ele falou humildade, mas eu não tenho humildade. Mas ele disse: eu aprendi a humildade, porque eram as suas oportunidades, e mesmo assim você continua adorando a Deus com o semblante aberto e glorificando o seu Senhor. Você me ensinou nesse congresso. Tem hora que Deus quer te usar para pregar para uma pessoa, e é o seu comportamento no altar, é o seu comportamento na chegada, na saída. Isso também é pregar o Evangelho. Suportar, amar, continuar. E eu estou falando porque Deus me lembrou, e a glória sempre é de Jesus Cristo. Então, você sabe qual é o seu chamado? Começa a fazer agora. Seja alguém que faz tudo o que se tem que fazer enquanto membro de uma igreja. Seja fiel em tudo. Daqui um pouco Deus fala assim: ó, estou precisando de alguém ali, e eu escolho o Paulo e a Ellen. Como assim? Eu não estava nem vendo Paulo e Ellen. Mas Deus conhece, Deus viu, Deus entendeu, Deus chegou ao entendimento. Agora é a vez deles, porque eles estão prontos. Levante o seu chamado nesta noite. Deus viu Davi no meio do mato, atrás das malhadas. Enquanto Israel via os irmãos de Davi, homens fortes, bonitos, altos, Deus via Davi no meio do mato solitário. Esse aí vai ser rei de Israel. Você não tem que aparecer para homem nenhum, você tem que aparecer para o Deus que chama, para o Deus que aprova, para o Deus que unge, para o Deus que levanta. É hora do eis-me aqui, custe o que custar, aconteça o que acontecer, sendo ou não minha vontade. Nós vamos orar. Nós vamos orar, porque servir a Deus implica em ser de Deus. O seu Jesus quer ganhar os seus vizinhos. O seu Jesus quer ganhar papai, mamãe, vovô, vovó, primo, prima, tio, tia.
O seu Deus quer ganhar o seu patrão, sua patroa, seu diretor, sua diretora. O seu Deus quer ganhar as sociedades que você passa por ela. A partir de hoje, receba a luz da glória de Deus para testemunhar esse Cristo vivo onde você estiver. Deus infiltrou a igreja nos lugares onde ela está, nos hospitais, nas cadeias também, aleluia. Deus levantou pessoas nas fábricas, nas indústrias, nos comércios, nas vidas de autônomos. Deus te levantou para ganhar almas. Rakamassai, só os crentes do eis-me aqui vão levantar as suas mãos, fechar os seus olhos. O chamado da igreja e o eis-me aqui. Que o Senhor agora mesmo te dê uma visão tridimensional. Primeiro você veja Ele. Isaías diz: eu vi Deus no ano que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor. Eu vi os serafins cantando santo, santo, santo. Eu vi a majestade dele, a glória dele, a grandeza dele. Eu vi. E eu vi que Ele está interessado nas nações. Eu vi que Ele quer alcançar as nações. Eu vi que Ele quer alcançar a minha nação. Mas eu também vi, olhando para dentro de mim, que existia pecados em mim. E eu vi a minha morte. Ai de mim que vou morrer, porque sou um homem pecador, e eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer. Mas vendo essas três coisas, eu ouvi uma voz. Olha, Isaías, eu tenho aqui uma tenaz, e vou pegar uma brasa viva do altar com um dos anjos, e eu vou tirar de você essa iniquidade. Porque eu não te chamei para morrer, eu te chamei para viver o meu propósito. E ele continuou ouvindo Isaías. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Eu ouvi uma voz que entrou na minha alma, que me comoveu, que me convenceu que aquele homem seria eu. E eu pensei: como ouvirão se não há quem pregue? E eu entendi: como pregarão se não forem enviados? Então eu alcei a minha voz àquele Deus maravilhoso, o meu Deus santo, santo, santo. Eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, sendo ou não a minha vontade. E ele me disse: então eu te enviarei às nações. Fale o que eu colocar na tua boca. Da cabaça, daia.
Urabacai venai, cadê os Isaías desta noite? Darabassai. Cadê os Isaías desta noite? Dagamassai. Cadê as profetas desta noite? Cadê os profetas desta noite? Cadê os ganhadores de almas desta noite? Cadê? Cadê? Onde está a igreja do Eis-me aqui? Onde está? Onde está? Onde está aquele povo santo que diz: eis-me aqui, agora é a nossa vez? Quem diz eis-me aqui é batizado no Espírito Santo. Quem diz me eis-me aqui, aleluia, é renovado no Espírito Santo. A igreja que diz eis-me aqui, ouve Deus falar: enquanto tu fizeres a minha obra, eu cuidarei de ti. Recebei, 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 recebei graça sobre graça, força sobre força, unção sobre unção. Recebei, recebei o levantar do ministério. É hora de erguer as vozes, é hora de levantar as vidas. Ó pés formosos, chegou a hora de andar na direção do Espírito. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, ao som do meu silêncio, as almas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missão? Você vai ver a bandeira de uma nação da Camassai. Feche os olhos, você vai ver um chamado da Massai. Vai ter pessoas no meio de nós que vai ouvir um chamado específico. Robacai Venaciadaia. Deus vai te tomar pela mão e vai te levantar com mistérios nesta noite. Você que está rendendo o seu coração, você que entendeu a palavra, você que teve essa visão tridimensional, você que sabe que o perdão está em favor dos arrependidos, você que entendeu a graça. Por que na minha vida é assim, pastor? Porque tem uma chamada, e você só acontece na chamada. A sua história só acontece na chamada. Rabassaia, Orabai, começa a receber missões. Começa a receber missões. O Senhor te dará missões. O Senhor te dará missões. Vai recebendo. Rabacassai, o meu louvor tem dono. Rabassai. O meu louvor tem dono. Já não mais vivo eu adoro 24 horas. Todo dia tô abalabácio. Sou de Deus. Confesso que às vezes penso em não continuar, mas como é difícil se eu nasci pra te adorar. A minha vida é dele, sou 100% Deus. Em nome de Jesus nós não vamos parar, não. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, ao som do meu silêncio, as almas sofrerão. Onde estão os ganhadores de almas? Onde estão os que se renovam? Onde estão os que se deixam se encher do Espírito Santo? Recebam o avivamento do tempo de missões. Recebam o avivamento missionário. Recebam o avivamento missionário. Deixa dessa moleza e receba. Deixa de desculpas e receba. Deixa de dizer não e receba avivamento missionário.